lugar, muy buenas tardes y en nombre del Centro Médico Veterinario quiero agradecer a todos por la presencia, realmente es un placer. Y comenzando esta jornada, el doctor Luis de Oliveira es médico veterinario con maestría y doctorado en ciencia veterinaria realizado en la Universidad Federal del Rio Grande do Sul, Brasil. Trabaja en patología animal y diagnóstico veterinario. Actualmente está realizando un postdoc, un postdoctorado en la Plataforma de Salud Animal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Liña y forma parte también del Núcleo de Salud Animal de Tacuarembó. Muy bien, doctor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al doctor Eduardo y también por la invitación, por hacer la charla. Y nosotros lo que vamos a presentar hoy es un poco este tema sobre intoxicación por senecio, que no es un tema desconocido, tampoco es algo muy novedoso en el Uruguay, pero sí es un problema que está en crecimiento, parece está en emergencia ahí por un cambio de la situación de la ovinocultura ahí en el Uruguay, y esa es un poco la segunda parte que va a ser presentada por Fabiana. Bien, un poco sobre el género senecio, que es un grupo que abarca ahí aproximadamente 3.000 especies distribuidas en todo el mundo, ¿no? Y de esas son conocidas aproximadamente 30 que causan intoxicación en animales. Además del ganado, también se tiene registros de toxicidad en otros rumiantes, aunque es raro, y también caballos e incluso el ser humano por consumo, por ejemplo, de té preparado con la planta. Lo que determina la toxicidad de esta planta son principios químicos conocidos como alcaloides pirrolicidínicos, que tienen una estructura que varía químicamente, y la composición, la concentración de estos diferentes compuestos está relacionado con la toxicidad de la planta. Y se sabe también que hay una variación según la población de la planta, o sea, determinado por condiciones ambientales como el suelo, como el clima, y eso también ya fue estudiado en el Uruguay, y se vio que hay diferentes concentraciones dependiendo de esas variables. Las especies que son conocidas, comprobadamente tóxicas en el país, figuran ahí. El senecio celoi y el senecio grisembati son las especies que están presentes ahí con la mayoría de los casos antes del 2010, y a partir más o menos de esa fecha ahí se empieza a ver que hubo un cambio, ¿no?, de las poblaciones de senecio, y luego los casos más recientes parecen estar asociados a senecio brasiliense, a la similaridad de lo que se ve en Brasil, por ejemplo, y también un avance ahí de otras especies como el senecio oxyphilus y también el senecio madagascariense, que no es tan tóxica, pero sí es una planta con un potencial invasivo bastante pronunciado. Sobre la intoxicación por senecio, quanto à importância, se sabe que en el sur de Brasil, así como
en Argentina y en Uruguay representa una de las causas más importantes de enfermedad tóxica en el ganado. Y también, además de eso, representa una planta invasora que causa el deterioro de las pasturas. Un poco para poner números en ese tópico, se tiene ahí en Rio Grande do Sul, el estado de Brasil, que es vecino a Uruguay, una estimación de aproximadamente 50% de las causas tóxicas de muertes en vacunos relacionados al consumo de la planta. Y también como una estimativa aproximada de valores, se tiene algo en torno de 7,5 millones de dólares anualmente ocasionado por mortalidad de ganado asociado a intoxicación por senesio. Ahí habría que poner aún las pérdidas asociadas a pérdidas productivas, como la disminución de ganancia de peso o también pérdidas reproductivas, que son más difíciles de se asociar al consumo de la planta. Bien, sobre la epidemiología, que es los factores de riesgo que están asociados al consumo de la planta y a la intoxicación. El consumo se sabe que ocurre principalmente entre mayo y agosto, cuando hay escasez de pastura. En esa época la planta está en forma de rebrote, mezclado a las gramíneas, y el ganado termina consumiendo como accidentalmente. Bien, y además hay que sumar ahí que en años de seca y con cargas elevadas de animales en los campos, también se aumenta el riesgo de intoxicación, incluso por haber posibilidades de consumo de la planta ya madura, adulta. Entonces, lo que nosotros vemos en campo normalmente, el bovino, la especie que es más acometida, mucho por esa situación de un pastoreo poco selectivo, ¿no? que cuando hace la aprehensión de la gramínea, accidentalmente acaba por ingerir el rebrote de senesio. También la baja oferta de pasto, esa es una situación que hemos visto bastante en ese año, ahí asociado a la seca, que es el ganado sacado a la calle, que termina consumiendo ahí maleza que están presentes afuera del potrero, ¿no? Y también en casos raros está asociado también a consumo de fardos contaminados con la planta. Cuanto a los signos clínicos asociados a la intoxicación, se ve una variación ahí de la presentación clínica, pero los que son más comunes son la pérdida de apetito, la pérdida de peso. Esos son bastante inespecíficos, pero son indicativos. Diarrea, el tenesmo, que es un esfuerzo en defecar por el animal. Decaimiento, signo nervioso también por encefalopatía hepática, que están ahí asociados a agresividad, andar en círculos, incoordinación, entre otros. En algunos casos menos frecuentes se puede ver también ictericia, que son el color amarillo de las mucosas y de la carcasa.
También la fotodermatitis causada por el consumo de la planta y principalmente en áreas de la piel con mayor exposición a los rayos solares. Ascitis, que es el acúmulo de líquido en el abdomen, y también en algunos casos este hinchazo del subcutáneo ahí causando papera y pecho y barbichas hinchados. Bien, esa tabla ahí tiene resumidamente los signos clínicos que se ve con relación a la frecuencia en que se han demostrado. Por ejemplo, a la izquierda ahí, los que son muy frecuentes, la disminución de apetito, la separación del animal del lote, el tenesmo es bastante común y también el pelo hirsuto. Los que son moderadamente frecuentes, o sea, algo en torno de 20 a 60% de los casos se ve también pérdida de peso, trastornos nerviosos, prolapso de recto resultante del tenesmo continuado, la diarrea y la ascitis. También poco frecuente, o sea, menos que el 20% de los casos se ve también ictericia, fotodermatitis y edema de pecho y barbicha. Y lo que nosotros hemos visto, hay algunos brotes, no se sabe muy bien la explicación, pero hay brotes que estos signos son los predominantes, ¿no? Como fotodermatitis, capaz que por alguna variación de la categoría del animal, terneros que desarrollan algo así. Bien, ahí tenemos una imagen que demuestra este animal con el pelo hirsuto, el enflaquecimiento y también este signo bastante característico que es el tenesmo, el esfuerzo, el movimiento que hace el animal para defecar. Y como resultado, muchas veces el prolapso de recto también en muchos animales se puede ver. Acá un animal con ascitis bastante expresiva, ya con aumento del perfil del abdomen y pelo hirsuto y también enflaquecimiento. En algunos casos también los signos nerviosos asociados a la encefalopatía hepática, o sea, la circulación de toxina que el hígado pierde la capacidad en depurar, acaban generando estos signos como la presión de la cabeza contra objetos o incluso agresividad. La fotodermatitis, el nombre ya dice, está asociado a la exposición de la piel a la radiación solar con un aumento de la sensibilidad de esas áreas por la intoxicación. Se ve en áreas principalmente con baja pigmentación y poca cobertura de pelo, como el morro. Se ven esas ulceraciones, erosiones de la piel, también lesiones crostosas en las orejas y muchas veces también en la parte de abajo de la lengua por el hecho que el animal hace la limpieza, la toilette de la nariz y ahí expone la parte de abajo de la lengua a la radiación. A la necropsia, entonces, los hallazgos asociados a la intoxicación son relacionados a una lesión crónica del hígado que resultan en un hígado disminuido con superficie irregular y una coloración más pálida que el normal. Entonces,
quien ya tuvo la oportunidad de acompanhar faena de animales, já tem uma ideia como o hígado deve apresentar normalmente, e aí ele se vê bem claramente essa alteração em la maioria dos casos. La vesícula biliar puede estar engrosada y con nódulos en la mucosa, y también el abdomen presenta un líquido acuoso variable, en variables cantidades. También puede haber engrosamiento del mesenterio, que es un pliegue de tejido al cual el intestino está colgado, y de la pared del abomaso también, con un aspecto gelatinoso, que es dado por el edema. Entonces, una imagen de un hígado de un bovino con intoxicación crónica por senecio, con ese aspecto disminuido, superficie irregular y pálida por la fibrosis. Eso caracteriza un cuadro de cirrosis. Al corte, el parénquima hepático presenta también ese aspecto nodulado, ¿no? Y bastante seco en comparación con un hígado de un animal normal, y bastante importante la palpación, se siente que la textura del hígado queda más endurecido, más firme, ¿no? La vesícula biliar presenta ese aspecto engrosado y muchas veces de edema también, con ese aspecto gelatinoso, y también muchas veces con nódulos en la mucosa. El mesenterio, como hemos ya mencionado, queda con ese aspecto gelatinoso por edema, ¿no? Un acúmulo de líquido en ese. Ahí la pared del abomaso, el cuajo, ¿no? Que presenta también edema, y con eso las pliegues quedan engrosadas y también con aspecto gelatinoso. Y el confirmatorio ahí de la intoxicación por senecio se hace mediante el examen histopatológico, o sea, eso es un confirmatorio de la lesión característica. Ahí hay que sumar el histórico del consumo de la planta, ¿no? Pero lo que se ve a la histología es una proliferación de tejido conjuntivo que separa grupos de hepatocitos, que son las células que componen el hígado, que adquieren un aspecto, una organización ahí desorganizada, ¿no? También el cerebro, aunque el animal pueda presentar signos nerviosos bastante claros, a la necropsia no se ven alteraciones significativas asociadas a la intoxicación, pero sí a la histología, en la transición entre la sustancia blanca y la sustancia gris, una cavitación, ese espacio, esa vacuolización que es llamada de status esponjosos, y está relacionado con el signo clínico de encefalopatía hepática. Bien, así que el diagnóstico, se obtiene el diagnóstico por medio de los signos clínicos, los hallazgos de necropsia y histología asociado al histórico de consumo de la planta en los últimos meses. O sea, es decir, que el animal puede haber consumido la planta en otra propiedad antes, aunque haya ingresado a la propiedad en que desarrolló los signos clínicos. Así, es importante tener en cuenta eso a la hora del diagnóstico. Como diagnósticos diferenciales, se tiene
varios diagnósticos diferenciales por muchos de los signos clínicos son poco específicos de la intoxicación, pero los que son más frecuentes en el Uruguay, la intoxicación por flor morada o Echium plantaginum, que es una planta que se ve principalmente como contaminante de praderas, ¿no? Es poco común por el bajo contenido de alcaloides pirrolicidínicos en la planta. Entonces, comparando al senecio, es bastante menos frecuente los casos, pero resulta en lesiones incluso histopatológicas indistinguibles. Otras enfermedades que afectan el hígado pueden causar signos clínicos bastante parecidos, como la intoxicación por gusano negro, la intoxicación por duraznillo negro o la fasciolasis. Son algunas de las enfermedades que pueden resultar en signos clínicos bastante similares, aunque el histórico y la presentación en brotes con mucho caso, ahí en el caso de la intoxicación por gusano negro, sean bastante distintas. Ya enfermedades que afectan el sistema nervioso son diagnósticos diferenciales importantes en caso que se vea la encefalopatía hepática. También la tristeza parasitaria bovina tiene muchos signos clínicos que son similares, como el decaimiento del animal, algunos casos con ictericia, y también en caso de babesiosis nerviosa por Babesia bovis, también se puede ver el desarrollo de signos clínicos nerviosos. Bien, esas fotos son para demostrar las causas ahí más presentes de diagnóstico diferencial, que sería la intoxicación por flor morada. El duraznillo negro normalmente se ve asociado a montes o en la orilla de zanjas. El gusano negro, las dos, el duraznillo negro y el gusano negro, normalmente son causa de lesión hepática aguda y así que normalmente hay brotes con diversos animales acometidos. Y en caso de gusano negro se ve en la época ahí entre mayo y ahora más o menos septiembre, octubre, se ve en la pastura, principalmente en áreas, en potreros bastante empastados. Y la fasciolasis é uma condição que rara vez se lleva a um quadro que seja comparável ao de intoxicação por senecio, pero nosotros já hemos visto já esse ano acá em Tacuarembó, então há que considerar também. Então, a pergunta que vem aí quando se trata del tema con el productor o con el veterinario que está ofreciendo servicio a campo, si hay tratamiento, y la respuesta puede ser un poco frustrante, ¿no? Que no hay una forma de revertir los signos clínicos, o sea, las lesiones del hígado que ya estén establecidas. Y ahí lo que viene enseguida es la pregunta, ¿cómo se realiza el control de la planta? Y ahí damos seguimiento. Muchísimas gracias, doctor Luis, y felicitaciones porque ha progresado mucho en el portuñol, bien entendible. Vamos a tener el gusto y el placer, como decimos, de llamar e invitar a la doctora Fabiana Beauvois.
La doctora Fabiana es médica veterinaria por la Universidad Federal de Mato Grosso, con maestría y doctorado en ciencias veterinarias realizado en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Trabaja actualmente como docente grado 3 de patobiología de rumiantes en el Polo de Desarrollo Universitario del Instituto Superior de Carne en Tacuarembó y forma parte del Núcleo de Salud Animal de Tacuarembó. Muchas gracias. Yo gostaria também de agradecer a invitação e agora o português vai ser um pouco pior. Mas, bueno, eu vou falar um pouco sobre o controle de senécio, mas com um enfoque maior em pastoreio de ovinos como uma ferramenta de controle de senécio. Tá? Primeiro, eu queria remarcar o que Luiz já falou sobre a importância do senécio para cá em Uruguai. Já há alguns relevamentos que apontam que, por exemplo, na região leste é a planta tóxica mais importante e na região oeste é a segunda mais importante. A primeira, sim, sim. Bueno. E também é a mais importante no Rio Grande do Sul, que está cá cerca. Tá? E o que nós outros já notamos, desde que estamos trabalhando aqui, desde fevereiro, que também é a planta tóxica mais importante. Então, a maioria dos casos de intoxicação por planta foram por senécio também. E acreditamos que a seca que tive esse verano foi um fator predisponente, porque já tivemos alguns brotes em que os animais ingeriram a planta adulta, o que não é muito comum. Bueno, só para ter em conta a importância, vou falar sobre um caso que tivemos em 2017, na verdade foi um caso de Franklin e Cecília, um dos brotes mais expressivos, no qual o proprietário tinha um rodeio de 1.400 bovinos em 2 campos que estavam muito infestados por senécio brasiliense e a perda estimada por mortalidade foram de 70 bovinos. Então, às vezes há brotes com poucos animais, mas outras vezes com um número muito expressivo. Em Brasil mesmo eu já pude acompanhar alguns casos de mais de 100 animais. Então, por que controlar senécio? Primeiro, porque é uma das plantas tóxicas mais importantes no Uruguai. Segundo, porque causa lesões irreversíveis. Então, temos que enfocar no controle da planta. Además, além da perda por mortalidade, também pode causar uma diminuição do desempenho produtivo e reprodutivo de los rodeios. E outra importância do senécio é que é uma planta, algumas espécies são muito invasivas e pode causar um deterioro do pasto, e com isso vai refletir também no ganho de peso dos animais. E também o que se ha notado que há um aumento da ocorrência de los casos de seneciose nos últimos anos. Isso se deve muito ao avanço das populações de senécio, principalmente nas regiões lindeiras do Brasil, o que levou a uma emergência de novas espécies ou um aumento de espécies que não haviam muito aqui antes, como, por exemplo, o senécio brasiliense, que é o mais tóxico. E outro fator que está muito relacionado é a diminuição da produção de ovinos de lanares. Bueno, foi o mesmo que passou em Rio Grande do Sul. Então, já também houve uma diminuição imponente do estoque de ovinos. Por exemplo, já em 1970 tinha como 12 milhões e agora no relevamento mais recente tem como 2,6 milhões. Então, houve uma diminuição, mais que nada durante a década de 80, e foi quando começou a aparecer os primeiros brotes mais expressivos achar. E o mesmo está se passando acá em Uruguai. A mim me gusta um pouco essa imagem do mapa do Uruguai, que é do Ministério de Ganaderia, do Centro de Estatística do Ministério de Ganaderia, no qual acá é um mapa de 1990, em que tudo que está amarillo é uma produção ganadeira ovejeira. E agora, no mapa mais recente, de 2011, a produção ovejeira, solo ovejeira, está mais concentrada cá em norte. Bueno, então, isso é um fator que está muito relacionado ao aumento da população de senécio. E como podemos fazer para controlar senécio? Há várias formas. Para mim, todas podem ser efetivas, mas, claro, depende da situação de cada prédio, do grau de infestação de cada prédio. Primeiro de que nada, temos que dar uma adequada oferta de pasto para os animais.
Fazer também uma rotação de categoria. Então, se eu tenho um potreiro que está muito contaminado, o ideal é que não exponha os mesmos animais sempre à ingestão de senécio. Então, se pode fazer uma rotação das categorias. Também se pode arrancar a planta, claro que numa situação que não acha muita infestação. E se nesse momento de arrancar a planta há semillas, o ideal é sacar do campo, não deixar em campo, porque essas semillas podem quedar ainda como um banco no suelo. Ter mais ou menos, só para ter uma ideia, uma planta de senécio pode produzir cerca de 18.000 semillas, e essas semillas podem quedar no suelo por até 10 anos. Outra forma que tem sido muito utilizada é o controle com herbicidas. Tá? Por exemplo, o flumetzulam é um herbicida mais utilizado para o controle de senécio madagascariense, enquanto 2,4-D e picloram é mais para senécio brasiliense, por exemplo. Mas nessa situação, eu penso que o melhor é ter um acompanhamento de um agrônomo, porque cada prédio tem uma particularidade. E muitas vezes também fazer um controle integrado, não só com químico, senão vamos acabar tendo os mesmos problemas que temos com, por exemplo, a garrapata. Uma outra alternativa também é passar a rotativa antes da floração, evitando assim a dispersão das semillas. E um bom controle biológico seria o pastoreio com ovinos. Bueno, então, por que utilizar ovinos? Isso, na realidade, é uma coisa que veio do campo para nós que trabalhamos com investigações. Então, era uma coisa já muito conhecida no campo. O que tratamos de fazer foi comprovar isso cientificamente. Então, essa, por exemplo, é uma imagem de um campo em Rio Grande do Sul, onde havia uma área que sempre tinha ovinos. E, então, se mira, não há nenhum senécio. E do outro lado do alambre já está como tapado de senécio brasiliense, com muito senécio brasiliense. Outro motivo para se utilizar ovinos, que os ovinos já se ha observado que comem a planta mais prontamente, e esses também são mais resistentes à intoxicação. Isso não está muito bem definido por quê, mas alguns investigadores acreditam que seja pela capacidade que o ovino tem de depurar o princípio tóxico, de adaptação da flora ruminal, ou ainda por mecanismos hepáticos diferenciados do ovino. E aí, sim, o que se passa é que, durante o metabolismo dos alcaloides pirrolidínicos, há uma menor formação de pirrólitos tóxicos, que são os responsáveis por causar lesões hepáticas. Bueno, só como curiosidade, sim, há casos de intoxicação em ovinos, mas são muito raros. Achar em Brasil são muito poucos, e mirar os trabalhos que há já, a maioria são em ganado, são em bovinos e poucos em ovinos. E os casos que têm achar são normalmente em potreiros que têm uma carga muito elevada da planta, com predominância da planta, e também com cargas de ovinos menores que 0,2 ovinos por hectare. O quadro dos ovinos são semelhantes aos bovinos, mas uma curiosidade é que eles também podem apresentar um quadro de intoxicação por cobre. Isso se dá porque a seneciose e a intoxicação por cobre interatuam no dano hepático, então vai ter um aumento da quantidade de cobre circulante, e isso vai causar um rompimento dos glóbulos rojos e um quadro de hemólise com urina escura, com lesões também renais e hepáticas. Voltando, então, por que utilizar ovino? Porque também já há alguns trabalhos que têm comprovado a sua utilidade. Por exemplo, um trabalho de Soares, esses trabalhos mais que nada estão tentando estabelecer uma carga ideal de ovinos para o controle das plantas. Há por exemplo, indicativo de que cerca de 0,5 ovinos por hectare já seria suficiente para controlar uma área. Claro que em pastoreio contínuo, né? Sempre mantendo o ovino no campo. Ou ainda, em áreas que estejam na infestação elevada, pode-se utilizar 20 ovinos por hectare, que pode se controlar em 30 dias. Há ainda um trabalho de Chile, de 2008, que relata que 8 ovinos por hectare foram capazes de controlar senécio brasiliense, heterotrínqueos, que é um senécio de achar, e senécio celói, em 6 meses.
E eu vou falar um pouco mais sobre a experiência que tivemos em Brasil, que generou esse trabalho. Na verdade, não, eu só acompanhei, é um trabalho de um companheiro, de Paulo Bandarra, sua tese de doutorado. Bueno, e como foi o ensaio? Primeiro, estabelecemos um estabelecimento, foi escolhido um estabelecimento ganadeiro que tinha alta infestação por Senécio brasiliense e madagaskariense. Esse estabelecimento está ubicado em Charqueadas, que é cerca de Porto Alegre, um município cerca de Porto Alegre, e que tinha um histórico de perdas por muito tempo. Então, nós sempre íamos achar necrópsia de casos de seneciose. E o campo escolhido para ser ensaio era um campo na área que já estava infestada por mais de 8 anos por essas duas espécies, brasiliense e madagaskariense. Então, o objetivo desse trabalho era evaluar o ovino como ferramenta de controle da infestação de Senécio brasiliense e madagaskariense e, ao mesmo tempo, avaliar o desempenho produtivo e reprodutivo, assim como a sanidade dos ovinos expostos a esse desafio. Bueno, aqui então na imagem do potreiro, na imagem aérea, esse potreiro tinha 5,5 hectares e tinha uma alta infestação por Senécio brasiliense. Então, todos esses pontitos em amarillos são Senécio brasiliense em floração. Aqui então na imagem de suelo, né? E a área havia algumas áreas mais sujas que tinham muito Senécio brasiliense no potreiro. E nas áreas mais de pasto, havia Senécio madagaskariense meio misturado ao pasto. O que fizemos? Uma separação do potreiro em 20 parcelas de mais ou menos 3.000 metros quadrados, e aí se fez um conteio de todas as plantas que tinha no potreiro. Uma pessoa, então, passava em cada parcela contando o Senécio brasiliense e outra o Senécio madagaskariense. Depois, com o andamento do projeto, eram feitos conteio a cada 3 meses, não nas 20 parcelas, mas sim em 5 parcelas que estavam mais infestadas, para ter um acompanhamento da quantidade de planta que tinha no potreiro e quando ia barrando. Bueno, também foram feitas fotografias aéreas do potreiro todos os anos, em outubro, que era quando o Senécio estava em floração, no brasiliense, e assim ia permitir uma melhor avaliação da infestação do potreiro. E qual foi a metodologia do ensaio? Havia, então, essa área que eu acabei de descrever, que era a área experimental de Senécio e ovinos, que tinha 5,5 hectares, e que os ovinos foram colocados em fim de novembro de 2009. Antes de colocar os ovinos, se passou a rotativa para quedar com a pastura com 20 centímetros. Isso maquinada para ter ser um tamanho ideal para o pastoreio de ovinos. E se introduziu 16 cabeças de ovinos. Bueno, também havia uma área controle com ovinos, pero livre de Senécio, de 3,6 hectares, onde foram introduzidos 11 ovinos, e esses animais serviriam como um parâmetro, um controle sobre os índices produtivos e reprodutivos. E havia uma terceira área de controle, solo com Senécio, uma área mais chica, que tinha infestação por Senécio e que também se passou a rotativa a 20 centímetros de suelo no mesmo período, no final de novembro de 2009, e foi mantenida livre de pastoreio. Isso maquinado era para excluir o viés, né, de que a cerqueada poderia ter alguma influência na diminuição da população de Senécio. Bueno, nos dois potreiros que tinham ovinos, eram ovinos de Cruzatexo e Corredal, com idade entre 4 e 6 anos, e a carga dos dois eram de 3 animais por hectare. Também, ocasionalmente, como era uma propriedade, não era uma propriedade experimental, era uma propriedade que tinha como foco a produção de ganado, então, ocasionalmente, havia um número variável de ovinos nos potreiros, de bovinos, perdão, que eram mantenidos de acordo com a oferta de pasto, e a lotação de bovinos variou de 0 a 2,7 animais por hectare. Se esse, então, um segmento reprodutivo por ecografia, um acompanhamento para detectar a taxa de prenhez e depois saber quantos cordeiros eram nascidos, e também um acompanhamento com pesagem dos cordeiros, né, primeiro quando nasciam e depois também em torno de 5 meses.
E, además, hicimos também biópsias hepáticas de 10 bovinos e 10 ovinos, antes de começar o experimento e ao fim do experimento. Isso mais que nada para saber se, mesmo sem ter sinais clínicos, haveria alguma lesão nos animais expostos à planta. Então, um pouco dos resultados. Aqui, de novo, a área que experimental. E, para mim, as imagens falam mais que muitas palavras. Então, acá em outubro de 2009, antes de começar o experimento, numa área infestada por Senécio brasiliense, e depois em outubro de 2011. Se mirarem atrás as árvores, vão mirar que é no mesmo lugar. Então, houve um controle total de Senécio. As imagens aéreas também evidenciaram o mesmo. Então, acá em 2009, em 2010 ainda havia alguns pés de Senécio, mas já não era muito aparente pela imagem aérea. E em 2011 estava praticamente todo controlado. Nós observamos somente uma outra planta maquinada em meio a Quaraguatá, que eram áreas difíceis de ovino acessar. Essa imagem também é muito boa, mostrando o potreiro. Então, do lado de cá era onde estavam os ovinos, e do outro lado de alambre já havia Senécio. O mesmo nos outros pastos da propriedade, porque não era uma propriedade de criação de ovinos, eram solo de vacunos. Tá? Então, tudo lá em amarillo também é Senécio. E a área controle que não tinha ovinos, que foi feito só a charqueada, continuou infestada por Senécio. Em relação ao desempenho dos ovinos, foi muito semelhante do grupo controle e do grupo experimental. Então, a quantidade de ovelha prenhada, de cordeiros nascidos, o promédio de peso ao nascer e os 5 meses, assim como a taxa de sobrevivência dos cordeiros e a gandância promédia de peso e também de lã, foi muito semelhante entre os dois grupos, não houve diferença. Em relação à biópsia hepática, também nenhum animal apresentou lesões. Então, como conclusão desse trabalho que fizemos, primeiro que a amarrada de ovinos são capazes de produzir com desempenho aceitável em áreas infestadas por Senécio brasiliense e madagaskariense, e que sim, os ovinos são ferramentas eficientes de controle. E como considerações finais, o que nós queríamos passar com essas charlas, João e Luiz, é que, primeiro, a intoxicação por Senécio é um problema e que há aumentado acá em Uruguai, então temos que ter isso em conta. E uma alternativa é o uso do pastoreio com ovinos, que se mostrado como um controle efetivo. Então, como o Uruguai já tem uma certa tradição em criação de lanárias, seria uma boa medida. O que temos mais que estudar é saber qual a carga melhor que se pode utilizar e com controle efetivo. Bueno, muchas gracias.